Mãe de criança alérgica, estamos caminhando para o final dos Jogos Paralímpicos e o Brasil segue na terceira colocação do quadro geral de medalhas. O que será que podemos aprender com esses atletas paralímpicos que são capazes de superar suas deficiências e se tornarem verdadeiros campeões paralímpicos? O que podemos aprender com eles e trazer para a nossa realidade de nossas crianças alérgicas? Esse será o tema do vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. O que torna esses atletas verdadeiros campeões olímpicos? Temos que aprender que, para superar qualquer desafio ou obstáculo, é necessária a perseverança. A perseverança, ela se dá através da repetição de hábitos, principalmente no caso dos atletas e de nossas crianças, hábitos de saúde, que são repetidos diariamente. A repetição diária faz com que esses atletas alcancem a excelência na prática de seus esportes, independente de suas limitações ou deficiências. Assim como no caso de nossas crianças, que muitas vezes podem apresentar grandes limitações por seus quadros alérgicos, essa limitação não pode nos deter na prática diária dos hábitos de saúde. Hábitos de saúde são fatores ou hábitos que repetimos no nosso dia a dia, focando, tendo como objetivo final a saúde de nossas crianças. Esses hábitos, eles devem ser ensinados como se ensina a tomar banho, como se ensina a escovar o dente. Os hábitos de saúde também têm que ser ensinados e têm que ser praticados por toda a família, pois o principal modo de aprendizado das crianças é através do exemplo. Eles nos observam, observam como agimos e repetem muitas vezes sem perceber o que estão repetindo. É imprescindível que nós tenhamos uma agenda com uma organização desses hábitos para que essa rotina se torne frequente e diária. A rotina, ela acalma as crianças, ela traz consistência aos hábitos e ela cria um ambiente em que a criança se sente segura e também se sente capaz. Cada vez que ela repete aquele hábito e consegue, no seu dia a dia, uma maior autonomia, isso vai fazendo com que ela se sinta capaz de superar seus pequenos desafios. A saúde não é diferente. A saúde tem que ser o nosso foco principal, pois sem ela, nada a mais conseguimos fazer em nossa vida. A saúde, ela é o nosso bem maior, que temos que mantê-la através de vários hábitos diários, assim caminhando para alcançar a excelência na prática dos mesmos. Então vamos aos principais hábitos de saúde, que já mencionamos também na medicina do estilo de vida. Os campeões olímpicos, eles focam em alguns hábitos e os repetem à excelência. O primeiro deles, sono regular. Uma criança que não tem o número de horas necessárias de sono não se recupera, não aprende, não descansa e não vai acordar apta para o aprendizado do novo dia. Esse hábito é fundamental. Temos que ter o número de horas necessárias, o ambiente adequado para o sono. Todo atleta tem que descansar, porque senão não terá condições de seguir a sua rotina extenuante para o aprendizado de novas habilidades. Ponto número 2, hábito fundamental, alimentação saudável e natural. O hábito de uma boa alimentação se dá no nosso dia a dia. Nossas crianças aprendem conosco. O que é colocado à mesa e aquilo que nós comemos, elas vão tender a repetir. O ideal é que não se ofereça produtos ultraprocessados para nossos pequenos, principalmente aqueles alérgicos, pois os produtos ultraprocessados tendem a manter a inflamação alérgica. É fundamental que esta criança tenha uma rotina diária de alimentação.
tanto com um foco nos alimentos como com foco na rotina, um horário regular para o almoço, o jantar, para os lanches ou café da manhã. É fundamental a criança se sente segura, aproveitar esse momento para estar em família, para acolher, para conversar. Isso também é fundamental. Quando pensamos em um atleta de alto rendimento, ele tem uma alimentação altamente regular, regrada, com foco em sua saúde máxima. Assim devemos pensar para nossas crianças alérgicas. Outro ponto muito importante em relação aos hábitos de saúde são o controle do estresse. O estresse do nosso dia a dia, ele é impossível de ser evitado, mas nós temos que aprender a como lidar com ele. E seguindo o nosso exemplo, nossas crianças também repetirão o mesmo. Se em cada situação de dificuldade nós tentamos resolver o problema por elas, ou então nos preocupamos demais ou nos estressamos com qualquer situação de dificuldade, nossos pequenos tenderão a repetir o mesmo padrão. Se nós não deixemos que eles também tenham a capacidade de resolver seus próprios problemas, não se sentirão capazes e não se sentirão imbuídos da capacidade dessa resolução. Isso vai torná-los mais seguros de si, mais confiantes. O importante é que nós estejamos próximos e que nós possamos acolher e tentar conversar com eles quais serão as suas atitudes perante aquela situação, para que eles possam tomar para si a responsabilidade da sua própria vida, lógico, com situações que sejam características daquela faixa etária e que realmente não demandem uma grande capacidade resolutiva que muitas vezes nós adultos, aí sim, nesses casos, devemos tentar interferir. Outro ponto muito importante: todos os atletas lidam com desafios. A superação dos desafios e o crescimento naquele hábito, ele se dá através da repetição. Uma criança não nasce com todas as suas habilidades, ela tem que desenvolver. Uma criança pequena não nasce andando, ela aprende através das tentativas e das quedas. Assim, ela vai construir a sua capacidade de caminhar. O mesmo acontece com a fala. A criança não nasce falando, ela vai aprendendo ao longo do tempo e também executando aquela tarefa, tentando se comunicar. Então, temos que dar o espaço para que nossas crianças sejam capazes de adquirir os seus marcos de desenvolvimento sem que evitemos para elas as dificuldades do dia a dia. A superação, ela é imprescindível e ela se dá através de pequenas vitórias no dia a dia de nossos pequenos. Assim como nos atletas, ainda mais os atletas paralímpicos, que apresentam deficiências, tendo que elaborar ainda mais a sua capacidade resolutiva daquelas situações de estresse e dificuldades. Com alergia não é diferente. Muitas vezes a doença alérgica se apresenta como uma grande dificuldade, com um grande obstáculo. Mas este obstáculo ele pode ser sim superado através de pequenos hábitos que são adquiridos ao longo do tempo. Outro ponto imprescindível em um hábito por excelência, a atividade física. A atividade física deve ser regular. Ela é imprescindível para qualquer indivíduo, ainda mais para nossas crianças que apresentam quadros alérgicos. Assim como os atletas paralímpicos que apresentam suas deficiências, nossas crianças também poderão ter algumas dificuldades. Mas é imprescindível que elas saibam que através da atividade física, elas vão ter liberação de vários hormônios anti-inflamatórios, elas também se sentirão mais capazes, elas também se sentirão mais donas de si, e isso também entra como outro fator para o próprio controle do estresse. Quanto mais a criança se aperfeiçoa naquele tipo de exercício ou naquela atividade física, mais ela se sentirá capaz e mais gosto terá pelo esporte. Mas também é imprescindível que a família pratique a atividade física. As nossas crianças têm a nós como modelos.
Se somos os modelos, eles vão tender a copiar nossos padrões de comportamento e nossos hábitos. Por isso é muito importante que nós, mães responsáveis, também pratiquemos a atividade física e regularmente. Essa criança também vai aprender a superar suas pequenas limitações com a prática regular. Os hábitos são fundamentais. Os hábitos de saúde, eles devem ser ensinados, assim como os hábitos de higiene, tomar banho todo dia, escovar os dentes. Assim, ensinamos também os hábitos do sono, o hábito do estudo, o hábito da atividade física, o hábito da alimentação natural e regular. Isso tudo vai formar um grande arcabouço e um grande conjunto que vai permitir que nossas crianças aprendam que a saúde é o seu bem maior, que sem ela nós não temos como viver tranquilamente. Por isso, ensinamos a elas esse grande legado que elas levarão por toda a sua vida. Por isso, mãe, não se esqueça, saúde é o foco principal. Não esqueça de ensinar esses pontos tão importantes para seu pequeno alérgico. E para mais vídeos como esse, me sigam aqui no canal.